O ano está acabando, mais um ano se passando e está chegando a época daquelas piadinhas de fim de ano. Só quero te ver o ano que vem, só vou para a academia agora o ano que vem. Esse ano que se passou também foi um ano onde, com certeza, você teve muitos sonhos, você se planejou com muitas coisas, desde as coisas mais simples, como em janeiro eu começo o projeto verão. Aí chegou o verão e o projeto ficou. Como coisas mais sérias também. Esse ano, falando particularmente de mim, a gente quis aumentar a nossa família. E graças a Deus deu certo. Estou com uma menina linda que está lá em cima. Já tinha perdido ela. Ou você, esse ano, também pode ter planejado uma viagem dos sonhos. E pode ter acontecido, que gostoso. Você pode ter lutado, batalhado para conseguir uma promoção no seu trabalho. E pode ser que tenha dado certo. O ano acabando é um bom momento para a gente olhar para trás e ver tudo o que a gente planejou, sonhou, e fazer um balanço, se tudo isso deu certo, se tudo isso valeu a pena. E hoje eu quero conversar com vocês sobre as palavras de um pregador no livro de Eclesiastes. Acredita-se que quem escreveu esse livro foi Salomão. Salomão, filho de Davi, que quando foi rei e quando foi assumir o seu trono, ele pediu sabedoria para Deus. E Deus não deu só sabedoria, mas deu uma vida repleta de riquezas. Salomão, o homem das 1000 mulheres. Imagina você com 1000 mulheres? Eu com uma já estou ralando. Agora imagina 1000 naqueles dias. Mas Salomão não se resume só a isso. Salomão também escreveu outros 2 livros. E o que eu gosto de perceber é que, quando a gente olha para os 3 livros que Salomão escreveu na Bíblia, a gente consegue ver um nível de maturidade dele. Quando a gente olha para Cântico, a gente vê um homem, um jovem, apaixonado. Em Provérbios, um homem experiente, maduro, que reflete toda aquela sabedoria que ele ganhou de Deus. Agora em Eclesiastes, a gente olha um homem idoso, cheio de experiência, que está disposto a compartilhar uma honesta e profunda um honesto e profundo relato sobre tudo isso que ele já viveu. É como se fosse o seu avô, sentado na varanda e te chamando para contar histórias. Algumas histórias muito boas, outras nem tanto, mas todas as histórias carregadas de lições preciosas. E agora eu convido você a ligar ou a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 1. Leremos do versículo 1 até o versículo 11. Enquanto você abre, eu também te desafio que durante a semana você abra de novo, estude e peça para que aquela palavra seja viva e eficaz no seu coração. A palavra de Deus diz assim: palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que proveito tem alguém de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. E o vento vai para o sul, faz seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos.
Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que se possa dizer, veja, isto é novo? Não. Já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Já não há lembranças das coisas que se foram e das coisas que ainda virão. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. A partir desse texto, eu quero conversar com vocês sobre 3 pontos. Mas antes de começarmos a explorar a palavra de Deus, eu te convido a fechar os seus olhos para que a gente ore, para que a gente converse com esse Deus criador de tudo. Pai, muito obrigado. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado por mais um domingo, Senhor, nos abençoar. Obrigado porque a gente tem a tua igreja, Deus. Obrigado por cada um que aqui está. E a gente pode te adorar. Eu peço agora que a tua palavra seja viva e que a tua palavra transforme o nosso coração, Deus. E que a gente possa sair daqui incentivados a viver de uma maneira radical, a viver de uma maneira que seja sal e luz nesse mundo caído. Cuide desse momento. Em nome de Jesus, amém. Vaidade de vaidades. A vida sem Deus é vaidade. O pregador aqui, ele começa com uma declaração forte e ao mesmo tempo cansada e pessimista. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. A palavra vaidade aqui, ela pode ser traduzida como vapor, sopro, algo momentâneo, alguma coisa fútil, inútil, ou algo que não dura e logo passa. Não entendeu ainda? Vou tentar melhorar isso. Imagina uma bolha de sabão. Ela é bonita, chama atenção, ela flutua, mas com um simples toque, ela se vai. Esse é o significado que Salomão quer trazer para a gente aqui. Tudo na vida debaixo do sol, ou seja, tudo na vida secular, horizontal, tudo na vida é vaidade. Assim como um piscar de olhos, ou como uma bolha de sabão. Salomão aqui, ele apresenta uma perspectiva do livro dele. Ele fala que debaixo do sol, ou seja, sem Deus, uma vida onde a criação não faz referência ao Criador, onde vivemos de uma maneira secular, horizontal, uma vida debaixo do sol. Ele argumenta que sem Deus, todos os nossos esforços, por mais grandiosos ou por menores que sejam, não têm significado externo. Todas as nossas realizações e conquistas, quando vistas e vividas na perspectiva debaixo do sol, não se passa além, não muda, não é diferente do que correr atrás do vento. Quando o pregador, ele fala sobre a nossa vida aqui na terra, ele quer deixar bem claro que a nossa vida debaixo do sol, ela é fútil e inútil. Uma vida horizontal, ou seja, uma vida debaixo do sol. É uma vida sem sentido. É uma vida que vai acabar e se resumir em vaidade. Salomão aqui, ele quer deixar bem claro, tudo é vaidade. Ele está demonstrando que não existe um único aspecto da existência humana
que não seja frustrado pela futilidade. Tudo, volto a dizer, tudo é vazio. Tudo é inútil. Tudo é absurdo. O que eu e você precisamos entender é que a nossa vida aqui, ela é curta. Eu e você estamos aqui de passagem. Dentro dessa grande história, somos pequenas frases, pequenas palavras, dentro de um grande livro. E sabe qual que é o maior problema de tudo isso? É quando a gente acha que a história é sobre nós. Mas na verdade não é. Eu e você fazemos parte de um pequeno pedaço dessa grande história. Depois que a gente consegue entender o real sentido da vida que Salomão tenta trazer para a gente, falando sobre vaidade, e como tudo isso engloba o tudo. Agora, o pregador, ele vai falar sobre um ciclo incessante, sobre uma eterna mesmice da vida sem Deus. E eu peço que vocês voltem os seus olhos para os versículos 3 até o 7 comigo, que fala assim: que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e volta para o seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar onde correm todos os rios, para lá eles voltam a correr. Salomão aqui, ele continua com uma pergunta retórica: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Ele está falando sobre um ciclo aparentemente interminável e muitas vezes frustrantes da vida debaixo do sol. O trabalho, ele é cansativo. A busca por sucesso contínua. E no final das contas, parece não haver um retorno verdadeiro ou permanente. Por mais que o trabalho seja duro, por mais que você dedique tempo, o trabalho debaixo do sol não vai gerar nenhum lucro, não vai gerar dividendo. Por mais que trabalhamos muito, juntamos muito dinheiro, conquistamos muitas coisas, nos tornamos pessoas importantes, no final, eu e você vamos voltar para o mesmo lugar da onde viemos, a terra. E quando nos tornamos pó novamente, não iremos levar nada conosco. O máximo que a gente vai ganhar é uma lápide bonita, com uma boa frase. O pregador aqui, ele nos mostra que aquele que vive debaixo do sol, no final do dia não consegue deitar sua cabeça no travesseiro e descansar tranquilo. Aquele que vive debaixo do sol não consegue, no final do dia, chegar e descansar tranquilo. Porque ele sempre vai querer mais e mais e mais. Ele sempre vai estar buscando por mais coisas. O coração dele vai estar tentando preencher um vazio. E ele nunca vai se saciar. Lembra que quem está escrevendo isso é Salomão. O homem que pediu sabedoria e ganhou riquezas de Deus. O homem mais sábio e mais rico daquela época. Ele tinha tudo o que o mundo podia oferecer. E ele não se saciou com o mundo. Salomão, ele não para aqui. Ele também nos mostra a mesmice entre as gerações. Geração vai e geração vem.
E tudo continua a mesma coisa. Já parou para pensar nisso? As gerações, elas vão mudando. Hoje está surgindo uma geração. Daqui uns anos, essa geração vai acabar. E vai surgir outra geração. E às vezes, os problemas, as placas que essas gerações vão levantar, são problemas e placas de gerações passadas. Só mudou a forma que é tratada. Mas até isso continua a mesma coisa. Vivemos em um ciclo repetitivo, onde os problemas são os mesmos. Salomão aqui também usa os exemplos da natureza, ilustrar essa eterna mesmice. O sol nasce e se põe todos os dias. O vento sopra de um lado para o outro, os rios vão para o mar, mas o mar nunca se enche. O que Salomão está querendo dizer aqui é que sempre acontece a mesma coisa. Todos os dias o sol vai nascer e vai se pôr. Todos os dias o vento vai soprar de um lado para o outro. Sempre vai ser a mesma coisa. O sol não vai acordar um dia e falar: hoje eu não vou nascer, quero dormir até mais tarde. Isso não vai acontecer. E sabe o que Salomão ele quer nos mostrar com isso? Ele está querendo nos mostrar que se tirarmos Deus da sua criação, ela para de refletir a grandeza desse Deus. Paulo em Romanos, ele nos mostra que o pecado ele foi tão dolorido, ele machucou tanto a criação de Deus, que fez com que ela se submetesse à inutilidade, à futilidade. O pecado ele fez isso com a criação que era para demonstrar Deus, foi rebaixada à futilidade. Essas imagens nos mostram como, na perspectiva humana, sem Deus, a vida pode parecer um ciclo repetitivo de atividades sem fim. Mesmo as nossas maiores conquistas, mesmo aquilo que você batalhou muito para ter, que você quis, que você via como meta para esse ano, para você crescer na sua vida, para você ganhar um status, para você poder trocar de carro, para você poder fazer muitas coisas. Se for debaixo do sol, ou seja, se for nessa vida secular, horizontal, qual que é o propósito de tanto esforço? Por que que a gente se dedica tanto, se é para viver uma vida só terrena? Sem Deus, tudo é vaidade. É um ciclo constante, sem direção. Salomão aqui, ele quer que a gente reconheça que sem Deus a vida é monótona, insatisfatória e fútil. E não só isso. Ele também vai falar sobre um cansaço que nunca vai ter fim. E esse cansaço, ele se baseia no vazio da busca humana sem Deus. Novamente, eu convido vocês a olharem comigo os versículos 8 até o 11, que fala assim: todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que se possa dizer: veja, isso é novo? Não, já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Já não há lembrança das coisas que se foram, e das coisas que ainda virão também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. O pregador aqui nos mostra que todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. É difícil a gente ler isso, né? Pensa,
Tudo. Tudo na sua vida, se for debaixo do sol, ela é uma canseira. E não é qualquer canseira que você dorme hoje e fica bem amanhã. É uma canseira sem fim. A vida fica sem graça. Fica esse ciclo repetitivo. Você parece um robô. Todos os dias você acorda e faz sempre a mesma coisa. Ele aqui, ele traz também uma natureza do homem. Uma natureza insaciável. Os olhos nunca se fartam de ver. Os ouvidos não se satisfazem de ouvir. Agora a gente precisa entender uma coisa muito importante. A gente precisa entender que, a partir do momento em que o homem deixou de ter comunhão com Deus, ou seja, a partir do momento em que o pecado passou a fazer parte da gente, assim como o nosso sangue, não tem como você se separar do seu sangue, o sangue está no seu corpo, o pecado faz parte da gente. A partir do momento em que o pecado ele começou a fazer parte, ele começou a ser um só com a gente, a partir do momento que o nosso agir, que o nosso pensar, que o nosso ver, que o nosso falar, a partir do momento que tudo isso começou a se voltar para o nosso pecado, a partir desse momento, o homem começou a essa busca insaciável para tentar preencher o seu vazio. E sabe, ele não vai conseguir preencher esse vazio. Porque esse vazio é um vazio que só Deus consegue preencher. O ser humano, enquanto ele vive essa vida debaixo do sol, cega, secular, ele vai viver numa constância para tentar preencher. Mas no final ele não vai ter conseguido. Ele pode até conseguir coisas momentâneas que dão uma sensação de preenchimento. Mas no final, não vai ter valido a pena. A humanidade está sempre em busca de algo novo. Mas nada parece preencher. Não há nada de novo debaixo do sol, ele declara, enfatizando a frustração de tentar achar um sentido, de tentar achar satisfação em coisas terrenas. E sabe do que é muito ruim? Debaixo do sol, eu e você e todo o resto que vive debaixo do sol, a gente se torna um monstro. Um monstro que vive só para satisfazer o seu pecado. Um monstro que busca constantemente alimentar o seu próprio eu. A vida na perspectiva debaixo do sol, ela se revela passageira, fútil, igual aquela bolha de sabão. Pode até ser bonita, mas com um simples toque, ela acaba. Sem Deus, o desejo humano por novidade é uma busca sem fim, onde a verdadeira satisfação nunca é encontrada. E Salomão aqui, ele nos alerta para o fato de que a vida sem Deus não apenas carece de um propósito, mas também é marcada por uma insatisfação constante e um desejo insaciável de preencher esse vazio no nosso coração. E no versículo 11, Salomão, ele vai encerrar falando que por mais que você seja bom, importante, por mais que você tenha feito coisas grandiosas, por mais que você tenha conquistado, você será esquecido. E deixa eu te fazer uma pergunta. Alguém aqui lembra da profissão e do nome do seu tataravô? Ele é importante, fez parte da sua família. Mas, com certeza, ele já foi esquecido. Sabe por quê? As coisas e as pessoas passam.
E caminhando para o final, eu quero voltar os nossos olhos para o versículo 3, que fala assim: que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? O homem, na perspectiva humana, na perspectiva horizontal, na perspectiva debaixo do sol, ele está cego. E com esse vazio que a gente acabou de conversar. A vida dele é inútil, é cansativa, é passageira. Mas a gente tem um Deus que nos criou, um Deus que desde quando você estava no ventre da sua mãe, ele já sabia o que ia acontecer com você. Esse Deus, ele não nos abandonou. Esse Deus nos amou. E muito tempo depois de Salomão, esse Deus mandou um novo sábio. E esse sábio veio como um rei. Um rei que trazia toda sabedoria e conhecimento com ele. Um rei que se submeteu a ser criação. O Criador se fez criação. Um rei que veio, que viveu, que nos ensinou a viver uma vida que preenchesse esse vazio, que nos ensinou a viver uma vida que não alimentasse o nosso próprio eu. Esse rei que ensinava que para você ter a vida eterna, você precisava perder a vida terrena. Esse rei que nos mostrou que não adianta você conquistar muitas coisas aqui, que não adianta você ser o melhor aqui, que não adianta nada disso se você perder a sua alma. Esse rei que veio como rei, mas nos ensinou a servir e não ser servidos constantemente. Esse rei é Jesus. A partir desse momento que entendemos o amor de Deus a mandar o rei, Jesus, para nos reconectar com Deus, a partir desse momento, a nossa vida muda. A partir desse momento que a gente entende e que a gente começa a viver para esse Deus, que a gente começa a viver a sua graça, o nosso olhar, ele não fica mais horizontal. O nosso olhar, ele vira vertical, a gente começa a viver para a eternidade. A nossa cabeça, o nosso trabalho, a nossa rotina, as motivações que temos aqui, elas não terminam só aqui. Elas não são só coisas terrenas. E a partir desse momento, tudo ganha um sentido. Eu trabalho, eu vivo, eu tenho o meu dia a dia para glorificar esse Deus. O meu objetivo aqui é levar a boa nova, levar o evangelho através da minha vida. Quando entendemos isso, passamos a enxergar Deus em tudo. A entender o nosso propósito aqui. Até aquela natureza que foi rebaixada, ela volta a fazer sentido. A gente consegue olhar para a natureza e enxergar Deus nela. A gente consegue olhar para o ser humano e ver que ele foi feito à imagem e semelhança do Criador. A vida na eternidade nos traz alegria. E a gente já pode desfrutar dela hoje. E eu quero deixar como final um versículo que Salomão fala lá no final do seu livro, lá no capítulo 12. Ele fala que o objetivo de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Salomão, a pessoa que viveu
com a sabedoria que Deus deu. A pessoa que ganhou toda a riqueza do mundo, mas o mundo não saciou ela. Depois de idoso, ele consegue olhar para trás e entender que a única coisa que vale a pena aqui mesmo é glorificar a Deus e guardar os seus mandamentos. Eu e você, como cristão, como pessoa que vive e busca todos os dias escravizar o nosso eu, todos os dias fazer com que Deus seja glorificado, para que no final de cada dia a gente possa se parecer mais com o seu filho. É o nosso dever também glorificar a Deus e guardar os seus mandamentos. Amém? E qual que é a aplicação e missão de tudo isso? Que esse ano que irá começar, você possa ter sonhos e metas eternas. Pode ter sim aquela metinha de voltar para a academia em janeiro, fazer o projetinho, é bom, é legal. Pode sonhar em conhecer outros lugares. Pode sonhar em aumentar a família. A gente precisa de criança aqui na UCP, pode fazer, vamos fazer. Mas tudo isso tem que estar baseado na eternidade. Não viva buscando coisas terrenas. Eu e você estamos de passagem aqui. É como se a gente estivesse num ônibus, aonde a gente sabe onde a gente vai chegar. E aqui a gente parou num terminal. Sabe quando o motorista fala 15 minutos? A gente está de passagem aqui. E enquanto a gente está aqui de passagem, a gente tem que fazer o máximo possível para glorificar esse Deus. A gente tem que orar e pedir muito para que Ele use a nossa vida para sermos ferramentas aqui. Para que você seja sal e luz no seu trabalho. Para que a tua vida possa refletir esse Deus incrível que tirou a nossa vida da futilidade. Esse ano que está acabando é bom para você também refletir sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, seu dia a dia. Veja se a sua rotina, veja se a sua agenda, veja se tudo isso está demonstrando ser sal e luz. Esse mundo em que a gente vive, ele carece de pessoas que sejam a luz. Você foi escolhido por Deus. Deus, Ele se revelou para você, não para você se prender numa caixinha e ficar, não. Fomos criados para estar no mundo, para sermos sal e luz no mundo. Então o seu trabalho, os seus estudos, tudo tem que refletir esse Deus, tem que ser sal, tem que ser luz. Busque cada dia mais temer a esse Deus, glorificar esse Deus e guardar os seus mandamentos, não como uma coisa penosa, mas como algo gostoso e leve, que todo cristão, todo pequeno Cristo, que é o significado de ser cristão, faz. E por último, encare o seu trabalho, a sua rotina, as suas conquistas como oportunidade de glorificar a esse Deus, vivendo com gratidão e humildade. Amém?